Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação à nossa aula de hoje, o tema abordado será apendicite. Então, vamos lá. Em relação a esse nosso caso de hoje, em relação a esse nosso estudo, ele será baseado em imagens por tomografia computadorizada do segmento abdômen em cortes no plano axial, sem administração do meio de contraste. Fazendo a sistematização da nossa visão, fazendo a sistematização do nosso exame, subindo e descendo as imagens bem devagar, fazendo uma avaliação anatômica das estruturas, conseguimos observar algumas alterações bem significativas na altura da região do andar inferior do abdômen, mais precisamente na região inguinal fossílica direita. Essas alterações elas são bem caracterizadas principalmente pela densificação da gordura reticulada, mais conhecida como borramento da gordura. Observou o borramento da gordura, já começa a pensar em um sinal clássico de inflamação. Essa inflamação pode ser propriamente da gordura ou se não do órgão adjacente. Nesse caso, você consegue observar o borramento da gordura e consegue observar o órgão adjacente, ou seja, o apêndice. Começamos a pensar então em um processo inflamatório conhecido como apendicite. Em relação à densificação da gordura, você consegue observar, você consegue caracterizar principalmente quando você faz uma correlação da gordura retroperitoneal, da gordura homeatal ou da gordura subcutânea. Você vê que tem a sua densidade levemente aumentada, caracterizando assim o seu borramento. Então é muito importante sempre fazer essa avaliação. Então, se observou o principal sinal de uma inflamação, que seria a densificação da gordura, você vai observar os sinais também da estrutura adjacente. Nesse caso, você consegue observar o apêndice, ele está então com o seu aumento do seu volume, ele está com a parede espessada, você pode observar que ele tem um fecalito impactado no seu interior, proeminência de vasos e linfonodos associados, caracterizando assim então em relação aos aspectos das imagens, um processo inflamatório conhecido como apendicite. Para você encontrar o apêndice, você vai sistematizar o seu exame, a sua visão, subindo e descendo as imagens bem devagar, você vai encontrar o colo ascendente, você desce mais um pouquinho, você encontra o seco. O seco, por sua vez, sai duas estruturas que saem do seco, a válvula ileocecal com o ilho terminal e sai o apêndice. O apêndice é essa estrutura aqui, ou seja, é um órgão vestigial, é um órgão tuboniforme, de fundo cego, ele tem uma projeção cordonal e ele é intraperitoneal. Em relação às suas localizações, é muito importante também você entender as suas localizações, porque o apêndice ele pode se apresentar, ele pode se encontrar subsecal, parasecal e retrosecal. É muito importante sempre fazer essa avaliação. Então, nesse caso, estamos diante de um processo inflamatório. Você tem um cálculo aqui, aliás, o fecalito impactado no seu interior, caracterizando assim então um apendiculito. Então, em relação aos aspectos das imagens, em relação aos principais achados, principalmente a densificação da gordura adjacente, o borramento da gordura, o aumento do volume do apêndice, você vê então a sua parede espessada, o fecalito impactado, proeminência de vasos e linfonodos associados, você já começa a cravar que se trata então de apendicite. Se a gente pegar o maior eixo aqui e fazer uma medição, você vê que está 1.7, está bem hiperestendido o apêndice, caracterizando assim então apendicite. Em relação aos aspectos das imagens, a gente já começa a cravar que se trata então de apendicite. Se você for fazer o exame clínico muito comum, muito feito em relação à sugestiva de apendicite, quando o paciente ele abre a clínica com sugestiva de apendicite, seria o Bloomberg positivo. Para você fazer o Bloomberg positivo, você passa aqui uma linha imaginária, pegando a parte supero-posterior da crista ilíaca até a região da cicatriz umbilical. Você vai dividir em três compartimentos, o compartimento lateral, medial e o compartimento proximal. Em relação à interseção do compartimento lateral com o compartimento medial, seria o ponto de McBurney. Esse ponto de McBurney, quando você tem uma descompressão brusca e esse paciente sente uma dor, sente uma irritação peritoneal, dores, você já começa a pensar em Bloomberg positivo, que é um sinal clássico de apendicite. É muito importante sempre fazer essa avaliação. Então, em relação aqui ao nosso casinho, foi mais para mostrar para vocês esse apendicite, onde você tem o fecalito impactado. Esse fecalito impactado, ele é muito importante essa avaliação, porque em relação à sua fisiopatologia do apêndice, a grande maioria das vezes é o fecalito impactado, depois pode ser também um linfonodo impactado no infundíbulo, que é o caminho do seco
para o apêndice, então o conteúdo fecal não retorna para o seco para poder ele ser evacuado, acaba se aglomerando no seu interior, hiperestendendo aqui o apêndice, e o apêndice hiperestendido ele tem um déficit no seu retorno venoso, um déficit no retorno venoso da parede do apêndice, começa a inflamar, começa a infeccionar e começa a produzir então através das bactérias, caracterizando assim então um processo inflamatório, muitas vezes infeccioso, conhecido como apendicite. Então é isso aí, só para fechar o caso em relação aos aspectos das imagens, nós fechamos aqui um apendicite. Essa apendicite está bem caracterizada principalmente por alguns sinais clássicos, como por exemplo o borramento da gordura, densificação da gordura adjacente, o aumento do volume do apêndice, você tem a sua parede espessada, proeminência de vasos, você tem o linfonodo associado e você também tem um fecalito impactado no seu interior, caracterizando assim então apendiculito, bloco cirúrgico, tamo junto, é toys.